Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jovem Também Investe. Já pensou em ganhar dinheiro com imóveis alugados para bancos, farmácias, supermercados? Então fica aqui que eu vou te explicar sobre isso agora. Os FIs de renda urbana, eles investem basicamente em imóveis que alugam para lojas de rua, para farmácias, para supermercados, para agências bancárias. Então eles ganham dinheiro alugando esses imóveis para essas empresas, empresas que normalmente são consolidadas, empresas que duram bastante no mesmo local. E esses aluguéis, o valor deles, são repassados para os cotistas, para nós, as pessoas que investimos nesse tipo de segmento. O principal ponto de atenção, normalmente, que a gente tem que ter nesse tipo de investimento é na quantidade de inquilinos, na quantidade de pessoas, de empresas que alugam esses imóveis, na qualidade deles. São empresas já de bastante tempo no mercado, empresas que começaram agora. Você tem que avaliar tudo isso no histórico para entender a possibilidade de ser um bom inquilino. Como a gente sempre fala no mundo dos investimentos, o passado não é garantia de futuro. Mas ele te dá uma consolidação, ele te dá um histórico, ele te mostra como aquele inquilino, como aquela empresa, como aquela pessoa que vai alugar, ela tem de histórico de pagamentos, histórico até de ganhos. Se é uma empresa que ela está bem no mercado, que ela tem boas vendas, que ela está consolidada, que ela está bem estruturada. Isso tudo te traz, de uma certa forma, um pouco de mais de segurança, de que ele vai ser uma boa pagadora, um bom pagador de aluguéis, que ele vai permanecer por bastante tempo naquele local, é uma empresa saudável. E nós vamos aqui para a tela do computador para eu mostrar. Normalmente eu já coloco aqui algum código que eu já conheço, mas eu vou colocar aqui agora no Google para vocês verem como que a gente faz para encontrar. Digamos que eu não tenha conhecimento nenhum. Então, como que eu encontro um fundo imobiliário de renda urbana, por exemplo? Vamos lá. Então, aqui na tela do computador, eu entrei no Google, escrevi aqui, FI de renda urbana. E aí aqui já me dá algumas opções no próprio IA aqui do Google, Ele já te mostra o que ele é. Então, fundo imobiliário de renda urbana investe em imóveis comerciais localizados em centros urbanos, como supermercado, escolas, hospitais, focando em contratos atípicos de longo prazo. O que é um contrato atípico? É quando, por exemplo, ele aluga por 10 anos por um estabelecimento. E aí esse estabelecimento não pode sair dali durante esse tempo. Se ele sair, ele tem que pagar os 10 anos de aluguel que foi combinado. Mesmo que ele saia, ele pode sair, ele pode ir para outro lugar. Só que se ele sair, ele tem que pagar os 10 anos, independente se ele ficou 1, 2, 3, o contrato tem que ser respeitado. Isso, assim, dá uma certa segurança de recebimento, porque ainda que o inquilino saia, o aluguel tem que ser pago. E aí aqui você vê que ele já te dá algumas opções, Exemplos que incluem o HGRU, TRX-F11, RBVA11. Aí aqui embaixo tem mais algumas opções. Aí eu pego essas siglas, venho lá no Investidor 10, Vou até voltar aqui para a tela inicial do Investidor 10, para a gente entrar junto, e vou aqui em FIs. Aí fundos de tijolo, porque lembrando, que fundo de tijolo é tudo que tem uma construção. Se eu alugo um imóvel, então é um fundo de tijolo. E aqui a gente vai conseguir entender, shoppings e varejo. Híbrido é quando ele trabalha com 2 segmentos, 3, mais de um. Por exemplo, às vezes o híbrido é fundo de papel e algum tipo de fundo de tijolo. Pode ser fundo de tijolo de galpão logístico e de renda urbana, como é esse caso. Aí eu vou mostrar aqui como tem ali os TRXF, como estava explicando lá no Google, e tem outros, tem por exemplo o GARI, que é híbrido, A gente entra aqui na GARI. Aí vamos ver hoje como está funcionando o GARI 11. Ele está com a cota a 8,39, por exemplo. O dividend yield dele anual está 11,89, ou seja, quase 1% ao mês, E ele está com o preço de valor patrimonial dele um pouco abaixo, 0,89. Por que será que isso aconteceu? Aí, para a gente saber, a gente tem que entrar no relatório gerencial, Será que é um fundo ruim?
Será que tem má administração? Por que será que aconteceu isso? E aí a gente entra no relatório gerencial dele para descobrir o que é, no que ele trabalha, se é renda urbana, se é galpão logístico, o que ele é. Primeiro a gente vai lá para baixo, né? Para a gente já ver aqui, ó, fundo de tijolo, híbridos, público-alvo geral. A gente vai lá encontrar o portfólio dele numa forma mais fácil de identificar, que é aqui, né? Aqui tem os dividendos. Nos últimos 12 meses ele veio pagando 8 centavos aí por cota. Aqui, ó, 0,83, né? Que é 8 centavos mais uma fração aqui. E aí vamos lá para baixo. Ele direciona os investimentos a imóveis alocados para empresa de grande porte, com perfil de crédito considerado o high grade, que é de estável, né, uma confiável, priorizando contratos de longo prazo e elevada previsibilidade de fluxo de caixa, ou seja, aquele tipo de contrato atípico, que eles alugam por bastante tempo e ficam de uma certa forma com uma garantia de recebimento, certo? E o que é sempre importante que a gente fala sobre os fundos imobiliários? Eles terem diversificação, né? Não é um fundo que tenha somente um imóvel ou dois, ou um imóvel que alugue para... eu tenho 10 imóveis e alugo para um inquilino ou para 2 inquilinos, aí fica muito concentrado. O ideal é sempre ter uma variedade, para que se alguém deixe de cumprir com as obrigações, deixe de pagar o aluguel, essa renda ela não seja muito sentida. Vamos lá para baixo. Aqui são os estados que tem, então praticamente tem no Brasil inteiro. Em São Paulo tem a maior concentração, porque o mercado financeiro maior é em São Paulo, né? Então tem a maior concentração de lojas, de galpões, né? Enfim, e aí vê que tem... Aqui dá para ver que são empresas grandes, né? Pão de Açúcar tem vários. O Grupo Mateus, que também é uma rede de supermercados. Liquid de São José dos Campos, que aqui, se eu não me engano, é um galpão logístico. Eu vou entrar lá no relatório gerencial para a gente conferir. Tem o Carrefour, né? Então você vê que tem uma variedade de empresas muito conhecidas. E entrando aqui no relatório gerencial, já tem até a foto, ó, dos galpões logísticos, supermercado, ó, Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar, tem até o interior de uma loja aqui. E eles são normalmente... lojas bem localizadas em regiões nobres, né, das cidades. E aí vamos lá. Aqui é o valor patrimonial do fundo, tem 2 bilhões, tem 33 ativos, tem 33 imóveis, certo? A cota dele hoje está um pouco abaixo do valor patrimonial. E aí eu vou tentar encontrar aqui, eu já li, já sei o porquê que está abaixo, mas eu vou tentar encontrar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Ele teve uma emissão aqui de cotas para ele fazer a compra de um imóvel. Ah, não, foi nessa aqui, ó, na 7ª emissão. Tá vendo? Ele emitiu cotas para comprar 2 imóveis de galpão em Confins e o escritório da MRV em Minas Gerais, certo? E ele também teve uma outra aquisição aqui que eu vou ver se eu encontro para passar para vocês, mas basicamente são essas aquisições. E ele comprou esses imóveis com essa emissão de cotas, com cotas do próprio fundo. Ele não foi lá e fez um empréstimo, porque hoje, com os juros altíssimos que a gente está tendo, fica inviável você fazer um empréstimo no banco, emitir um CRI, né, que é um certificado de recebíveis imobiliários, que é uma dívida, é como se você pegasse um dinheiro emprestado. Sai mais vantajoso emitir cotas do próprio fundo, e aí quando a outra parte aceita, ao invés de receber em dinheiro, recebe em cotas. Essa parte que vendeu o imóvel, ele pode pegar essas cotas e manter, e aí fazer como a gente que investe, receber dividendos, né, aos poucos vender, fazer negociações, ou em alguns casos eles simplesmente colocam no mercado para vender. E aí isso faz com que o valor da cota baixe. Porque entenda, quando a gente tem muita demanda, quando tem muita gente querendo comprar alguma coisa, aquele produto fica mais caro. E quando tem muita oferta, quando tem muito produto para vender, ele fica mais barato, né? Tem muito para vender e pouca gente para comprar.
acaba que o valor tem que diminuir, você tem que colocar um valor mais atrativo para fazer com que as pessoas comprem. E isso obriga o valor da cota a cair. E foi o que aconteceu com o Gari, certo? Eles fizeram uma grande compra, pagando em fundos dele mesmo, né, em cotas do próprio fundo, e aí acaba que a pessoa quer vender essas cotas, impulsiona o preço para baixo. Para nós cotistas, isso é bastante interessante. A gente que já tem, né, as cotas do fundo, ou você que quer adquirir, isso é uma oportunidade. Por quê? Em algum momento essas cotas vão acabar, as pessoas vão comprar e vai acabar. E aí vai acabar não tendo mais essa demanda, não vai ter mais, na verdade, essa oferta, né? Não vai ter mais esses lotes, esses fundos, essas cotas, desculpa, essas cotas para serem vendidas. Ele vai começar a ter somente aquela negociação ali de uma pessoa ou outra que queira vender uma, duas cotas. Então isso vai fazer o valor da cota voltar a subir e chegar no seu valor patrimonial de 1, às vezes até maior, porque começam a valorizar os imóveis. Então a gente ganha essa valorização por ter comprado a cota mais barata, a gente ganha a valorização dos imóveis que se atualizam todo ano, porque tem a valorização, você tem bons inquilinos, o imóvel está em um local bom, né? Você tem a valorização por ele estar sempre sendo cuidado, pintura, manutenção. Então, os imóveis eles se valorizam. Então, você tem a valorização da cota por ter pago mais barato, tem a valorização do imóvel, que também é reajustado pela inflação, além da valorização do próprio imóvel por ser bem cuidado, estar bem localizado, e você ainda tem o recebimento dos dividendos. Então, quanto mais barato você consegue pagar por um fundo que tem boa qualidade, maior vai ser o seu lucro. Você vai ter um ganho de patrimônio e o recebimento dos dividendos mensalmente, porque ele também paga mensalmente. Quero deixar muito claro que eu não estou fazendo uma indicação de investimento, eu não estou indicando o Gari 11, estou mostrando como o fundo é, como você encontra e como você conhece os tipos de fundo, nesse caso de renda urbana, certo? E aí, assim, a partir disso, você lê, identifica se é um bom fundo ou não, na sua opinião, porque você tem que saber onde você vai colocar o seu dinheiro. É o dinheiro que você está trabalhando hoje para construir o seu futuro, para gerar a sua aposentadoria. Então, você precisa ter o conhecimento do que o fundo faz, como ele opera, certo? Para você ter a segurança de que você está investindo em algo bom. Mas eu não estou indicando, eu estou mostrando como ele é e como ele funciona, certo? Vamos voltar lá para a tela, para a gente ir lá para baixo e verificar os ativos, né? Os imóveis que ele tem. Então vamos lá. Aqui tem as distribuições de resultado, tem várias coisas que aí você tem que ler e identificar se tá bom, se é de acordo com você. Ó. Aqui tem a fachada de um pão de açúcar, certo? Aqui ele tem 33 imóveis, está mostrando os tipos de imóvel, ó. Logístico, renda urbana, escritório. Recentemente era esse o imóvel, foi o ativo que eles adquiriram, foi também um prédio de escritórios, que é uma novidade aqui nesse fundo. Também tem isso, algumas pessoas acabaram por vender suas cotas porque não gostam desse tipo de negócio, mas é um prédio, eles não estão mudando a estratégia. É que no pacote de compra que eles fizeram tinha um prédio de escritórios, mas não quer dizer que seja ruim. Né? É alugado para empresas que trabalham. Você precisa de escritório, por exemplo, o Pão de Açúcar não é só a loja, tem os escritórios em São Paulo também, né? Que é a parte administrativa, de RH. Então, assim, não quer dizer que seja ruim, só é um sistema de trabalho diferente, que para algumas pessoas não é bacana. E ok, né? Cada um tem a sua opinião de como investir o seu próprio dinheiro. Como eu falei, você tem que analisar se para você tá legal. Aí aqui tem, ó, praticamente todo o Brasil, né? Tem imóveis deles, tem aqui os tipos, então 61% é renda urbana, 31% é logística e 8% é escritório. Tem os estados onde eles estão e as empresas, né? Carrefour, BAT, GPA, Grupo Mateus, a MRV, Almanara, Desco, Liquid, Três Corações, Vale e Mercado Livre. 94% dos contratos são atípicos. É o tipo que eu falei lá que traz um pouco mais de garantia de recebimento, né, de renda, e 6% somente típico. Aí aqui tem, né, os imóveis,
Grupo Pão de Açúcar na Angélica, Santa Bárbara, aí você vai ler aqui em todos os lugares onde eles estão, Mercado Livre Belo Horizonte, é um galpão, né, como eu já expliquei no de galpões logísticos, vou deixar o card aqui caso você não tenha assistido ainda, são onde as grandes empresas colocam suas mercadorias para fazer a distribuição. Hoje, para se tornar mais rápido, eles têm galpões, já colocam as mercadorias lá para entregar mais rápido. Não sai de lado, nem todos saem direto da pessoa que vendeu, aí vai para o galpão, aí do galpão vai para um galpão de distribuição menor. Não, em alguns casos já estão lá no galpão do próprio Mercado Livre, para acelerar o processo. O vídeo vai ficar aqui para você entender melhor esse procedimento que eu explico lá no outro. Hoje a gente está aqui no de renda urbana. Então você vê, nesse caso aqui do Gari tem vários supermercados, né? Alguns dão preferência para farmácia, para hospitais. Aí aqui você tem que analisar os tipos de fundos de renda urbana, qual é que você se sente mais confortável em investir, ler o relatório como eu fiz aqui com vocês, né? Claro que eu não li o relatório inteiro, né? Mas dei um apanhado. Você precisa ler, é importante você entender o que você está fazendo. Sabe, você não vai só seguir dicas de alguém que possa falar para você, investe em fundo tal, investe em fundo tal. A chance de dar errado é grande, já falei isso outras vezes, mas já aconteceu comigo. Teve fundo que eu só, foi por dica. E eu não tinha esse conhecimento de que, de repente, analisar melhor o valor do fundo em questão de dinheiro, quanto ele está custando, por que ele está abaixo ou por que ele está acima, né? Verificar a qualidade, os imóveis para quem está alugado, o financeiro, ver se tem muita dívida, se está muito alavancado. A alavancagem é quando faz empréstimo para você comprar alguma coisa. O quanto você tem de caixa para pagar. Então é importante você analisar o fundo. Senão, você vai acabar entrando numa furada, vai acabar perdendo dinheiro ao invés de ganhar. Né? Verificar a saúde do pagamento de dividendos, tudo isso é muito importante. E esse tipo de fundo de renda urbana, que principalmente tem os contratos atípicos, né, de longo prazo, eles têm uma renda mais previsível, né? Então você consegue ali acompanhando sempre, né, mensalmente, vendo os relatórios gerenciais. Se tiver algum fato relevante que eles lançam quando eles vão fazer alguma compra, alguma coisa, eles são obrigados a informar os cotistas, tem que acompanhar, dar uma lida, não é só comprar o fundo e largar lá, caiu o dividendo, beleza, mas não é só isso. Tem que dar uma olhadinha de vez em quando, certo? Senão você fica perdido aí não entende o que está acontecendo. Aí vê a cota caindo, acha que o fundo vai falir, sai vendendo tudo e perde dinheiro. Vamos com calma, presta atenção no que está acontecendo para você não se prejudicar. E eu quero te pedir, se você está gostando desse conteúdo, para se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, deixa o like. Não esquece de deixar o like para dar aquele incentivo para a gente continuar gravando, para a gente crescer junto, para que a gente possa garantir o nosso futuro lá na frente. E quando a gente não tiver mais condição de trabalhar, a gente tem uma renda para que a gente possa suprir as nossas necessidades, ter um bom descanso, fazer bons passeios. E a mensagem de hoje fica em Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.